Muito bem, torcedor, mais um dia de Copa do Mundo, é quinta-feira, 4 partidas, olha, algumas delas que entraram para a história e mais um dia de muita surpresa. Aliás, essa tem sido a Copa do Mundo das surpresas, essa tem sido a Copa do Mundo de decepções, e a gente teve mais uma vez uma decepção gigantesca, aliás, duas, né, na Copa de hoje, duas europeias, seleções que eram consideradas entre as favoritas e caíram ainda na primeira fase. Vamos começar por uma partida que trouxe uma surpresa, uma boa surpresa. A equipe do Marrocos volta às oitavas de final. Isso não acontecia desde 1986 na Copa do Mundo do México. O Marrocos ele classificou na primeira colocação do grupo F. Olha só, foi o primeiro colocado do grupo F ao bater o já desclassificado Canadá. O Ziak fez o primeiro gol do Marrocos e também o En-Nesyri acabou fazendo a segunda, né, marcou o segundo gol da equipe africana. Pelo Canadá, aliás, que não fez uma boa Copa do Mundo, não jogava a Copa do Mundo exatamente desde 86 no México, né? Já estava desclassificado desde a segunda rodada e acabou marcando seu único gol, um gol contra o zagueiro Agger, zagueiro do Marrocos, acabou marcando gol contra, 2-1, um jogo até tranquilo para a equipe de Marrocos. E o Marrocos, olha só, com essa classificação, 7 pontos ganhos, 1 empate e 2 vitórias, uma ótima campanha para a equipe marroquina, ela se classificou então em primeiro lugar neste grupo F. Esse mesmo grupo, no início da competição, eu acho que não havia quem não acreditasse na classificação da Bélgica. E a Bélgica foi a primeira grande decepção do dia de hoje. A equipe não saiu de um 0-0 no confronto europeu com a Croácia. E olha, foi aí a grande decepção, acabou ficando fora das oitavas de final, caiu ainda na primeira fase. E quando a gente dá uma olhada, né, naquilo que a Bélgica deixou no Catar, talvez a última Copa do Mundo de boa parte desses jogadores, né? A gente lembra, estamos falando de Copa de um time, que tem Courtois, o melhor goleiro do mundo na última temporada. Esse mesmo time tem Eder Hazard, que já não vive um bom momento, né? Lá no Real Madrid, por exemplo, é o terceiro reserva do meio-campo, mas que na seleção belga sempre foi bem. E o Hazard, mais uma vez, aliás, manteve o ritmo de Real Madrid, não jogando nada bem nessas 3 partidas da Copa do Catar. A gente está falando do time de Lukaku, que conseguiu vencer uma contusão, veio para essa partida, teve boas oportunidades de marcar o gol belga e acabou desperdiçando, esteve muito nervoso no final, né, ao final da partida. Parece que sentiu o peso da desclassificação, como se tivesse essa desclassificação vindo apenas da atuação ruim do Lukaku, mas ela veio de um conjunto de atuações ruins da equipe como um todo. E estamos falando do time do maior meio-campo do mundo. Se a gente pegar como Messi, não um meio-campo, Messi ele flutua entre meio-campo e ataque, mas a gente falar somente de meio-campo, a gente está falando aí do time de De Bruyne, o homem do Manchester City, um dos principais jogadores do mundo já em algumas temporadas, e é outro que não conseguiu desempenho. E aí essa grande equipe da Bélgica no papel, no campo, não conseguiu mostrar nada do que esperávamos e acabou caindo ainda na primeira fase. Olha só, então a Croácia acabou ficando com a segunda colocação. A Croácia, a gente está falando do time que foi vice-campeão na última competição, perdendo a final para a França, não é nem um pouco perto daquela Croácia, a Croácia que ainda depende muito dos lampejos do talento, né, de Modric, mas a Croácia já parece que pesa um pouco mais a idade, não consegue ser construtiva, mesmo assim, até pelo fraco desempenho da Bélgica, a Croácia acabou ficando com a classificação e o segundo grupo, que teve na sua líder a equipe de Marrocos. Falar agora do grupo E. Aí sim, grupo E, esse a gente pode falar que foi o grupo do dia, né? Espanha e Alemanha, as duas maiores favoritas deste grupo. No início da Copa do Mundo era frase certa, entre aspas, dizer que as duas apenas disputariam quem ficaria em primeira colocação, mas as duas ficariam com essas vagas. Só que olha só, a primeira decepção da Alemanha no primeiro jogo, na primeira rodada, e aí a Espanha goleando de 7-0, praticamente garantiu a Espanha na fase, certo? Quase que não. Por quê? Vamos começar pelo jogo da Espanha. A Espanha, depois do 7-0, ela teve um empate contra a própria Alemanha e hoje teve uma derrota para a equipe do Japão. Derrota de 2-1, a Espanha teve boas oportunidades, teve boas chances de empatar e até virar o placar, teve algumas substituições na equipe, e até mesmo substituições que deixaram o torcedor espanhol um pouco apreensivo, porque a classificação não estava certa. A Espanha acabou ficando com a segunda colocação neste grupo. O gol da Espanha foi marcado por Morata, os gols do Japão
por Hitsudoan e por Tanaka. E aí o Japão, uma equipe entre as classificadas até o momento, da menor porcentagem de posse de bola. O Japão, que é uma equipe de lampejos, conseguiu a classificação na primeira colocação. O Japão fez 6 pontos. O Japão venceu a Alemanha na primeira rodada, exatamente por 2-1, e também agora a Espanha por 2-1. Claro que se a gente for falar de qualidade, a gente vai poder listar o que falta nesse time do Japão. Mas o que não falta é vontade, e a equipe asiática conseguiu surpreender todo mundo com essa liderança neste grupo. O Japão venceu por 2-1, conseguiu a liderança. A Espanha, com essa derrota, acabou ficando com a segunda colocação por um saldo de gols incrível, né? Até pela goleada de 7-0 na primeira rodada contra a Costa Rica. E quem ficou fora de novo? A Alemanha. Repetiu o vexame de 2018 na Rússia, quando havia caído na primeira fase, e agora de novo, né? A Alemanha, que perdeu do Japão na primeira rodada, conseguiu um empate doloroso com a equipe da Espanha, e dessa vez, mesmo goleando a fraca equipe da Costa Rica por 4-2, a Alemanha está fora. Essa Alemanha de bons nomes, e a gente está falando do time que tem Kimmich, que tem Rudiger, a Alemanha de Sané. E essa Alemanha não conseguiu mostrar aquela qualidade esperada, né? Tudo bem que oscilou bastante nas últimas temporadas, mas vinha de um bom momento antes da Copa e foi irreconhecível. Mesmo na goleada de hoje contra a Costa Rica, mostrou muito desencontro tático, força, vontade teve na partida de hoje, mas olha, é uma Alemanha que nada lembra aquela Alemanha de 2014, Alemanha de 2006, Alemanha da própria Alemanha de 2010, uma escola de uma organização tática muito boa, e aí esse time está fora, o time do técnico Hansi Flick. E por falar em nomes, a gente fica triste por um nome, principalmente, Thomas Müller, meio-campo do Bayern de Munique, meio-campo dessa seleção alemã campeã em 2014, meio-campo que desde 2010 vem fazendo boas Copas do Mundo, pela segunda vez vê sua equipe cair na primeira fase e se despediu hoje da seleção alemã. Ele deu uma entrevista pós-jogo, já aí dando um adeus ao torcedor alemão, e não deve mais vestir a camisa da seleção. Então a Alemanha fora, Espanha classificada, segunda colocação, e o Japão com a primeira colocação sendo a grande surpresa desse grupo. Olha só, com esses resultados a gente vai ter Japão e Croácia, segunda-feira, meio-dia, e também no mesmo horário, meio-dia, mas à terça-feira, Marrocos e Espanha. Apesar da boa participação de Marrocos na primeira fase, a Espanha ela é a favorita para esse confronto. Agora Japão e Croácia pode dar qualquer coisa, porque a Croácia, claro, no papel tem mais jogadores, tem uma melhor escola tática, né? Tem uma escola tática que vem lá dos tempos da Iugoslávia, antiga Iugoslávia, mas o que o Japão tem mostrado e surpreendido nessa primeira fase e o fraco desempenho tático técnico da Croácia fazem com que esse confronto fique um pouco mais difícil da gente analisar e de dar algum favoritismo. Vamos falar de seleção brasileira. O Brasil joga amanhã, sexta-feira, 4 horas da tarde, a seleção encara o Camarões, terceira partida desta primeira fase. O Brasil já classificado, ainda não tem a primeira colocação assegurada, mas o técnico Tite, como já dissemos aqui no dia de Copa, já definiu um time recheado de, entre aspas, reservas, jogadores que devem girar, que devem fazer até mesmo sua estreia em Copas do Mundo, e a gente tem a escalação praticamente certa aqui, que deve vir a campo contra a equipe africana. Ederson, goleiro do Manchester City no gol. Daniel Alves, olha só, depois de muita polêmica, vai estrear na Copa do Mundo, né? O vovô dessa seleção brasileira vai estrear. Éder Militão continua no time. Aí o menino Brenner, que mal jogou pelo Brasil, fez 2 partidas por essa seleção brasileira, vai estrear na Copa do Mundo. Alex Telles, que entrou na última partida, será o titular da lateral esquerda, tem a chance de mostrar trabalho, até porque tem contusão do Alexandre, a gente não sabe quando o titular deve voltar ao time. No meio campo, Fabinho, né, do Liverpool, volante, joga, ao lado dele Bruno Guimarães, confirmado, ou Fred. Há quem diga que Bruno Guimarães tem essa chance, deve vir a campo no primeiro tempo, mas há quem acredite aí que Fred deve ser escolhido. Independente disso, um ou outro, quem começar a partida deve ser substituído pelo outro, porque a ideia de Tite é girar e fazer testes nessa partida de amanhã, desde que o Brasil tenha um resultado um pouco mais folgado ainda no primeiro tempo. Rodrigo deve ser o titular no meio campo, e no ataque nós teremos Antony, Gabriel Jesus,
Há quem diga, há quem peça por Pedro, mas deve ser Gabriel Jesus mesmo no comando do ataque e Gabriel Martinelli. Esse deve ser o Brasil que vai enfrentar a equipe de Camarões amanhã, né, sexta-feira, 4 horas da tarde, e a gente volta amanhã, depois dessa partida, com muito mais informações, o dia da Copa, a sexta-feira da Copa do Mundo, que vai encerrar essa fase de grupos. Lembrando, partido sábado, mata-mata, então agora a coisa começa a se afunilar. E a gente vai falar muito mais de Copa do Mundo, que esperamos você participando. Lembrando, Facebook, YouTube, Instagram e também o Spotify, você participa, você comenta, você compartilha o nosso conteúdo. O dia de Copa vai te esperar. Até mais!